Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que é professor, professora, treinadora ou treinadora de ginástica rítmica. É uma honra receber Olá, você aqui no canal olá! Seja RGIM BR para você aprender como se tornar um profissional de ginástica rítmica que ganha medalhas na ginástica rítmica mesmo que você não tenha sido ginasta. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 19 anos, e hoje a gente vai falar sobre esse tema que é tão importante. Como será que o professor faz diferença nas medalhas na ginástica rítmica, na medalha que a sua ginasta conquista? E para isso é importante que você saiba que esse conteúdo aqui é feito para professores e treinadores de GR. Então, se você é ginasta, se você é pai ou mãe, saiba que esse conteúdo aqui ele é focado na capacitação e no preparo dos professores para terem mais resultados. Então, compartilhe esse conteúdo com professores de GR para que eles possam preparar as suas ginastas com excelência. Aliás, eu lembrei de uma coisa. Se você é pai ou mãe de ginasta e você acompanha os conteúdos por aqui, me manda uma mensagem no privado, porque eu tenho um conteúdo especial para você, para te ajudar a levar o caminho das suas ginastas às medalhas. Mas aí como papel de pai, não como professor. Combinado? Então vamos lá. Hoje você sabe muito bem que aqui a minha batalha é pela ginástica rítmica, mas eu preciso reforçar a você que esses conteúdos daqui, eles brigam, né? O tempo inteiro é uma batalha contra a falta de conhecimento. Muitas vezes na ginástica rítmica existem profissionais que sabem as coisas sobre GR, mas não compartilham, não dividem isso com outros profissionais. E para mim é muito claro o que isso acontece, o que isso faz. Isso faz com que ginastas deixem de melhorar os seus sonhos, de alcançar os seus sonhos, de melhorar os seus resultados, tudo por falta de compartilhar conhecimento. Isso acontece porque professores ficam com conhecimento para si e fazem com que essas ginastas bloqueiem a sua capacidade de se desenvolver na GR. Porque afinal, outros profissionais que querem crescer e desenvolver não vão poder adquirir também esses conhecimentos. E eu te falo isso de maneira muito prática, porque eu também vivi isso na minha carreira, né? E hoje eu quero muito que você esteja comigo nessa batalha, nessa luta contra a falta de conhecimento. Porque afinal, se você quer crescer na ginástica rítmica, você precisa somar e não dividir, ok? Muito bem, então vamos lá. Hoje nós vamos começar falando sobre isso aqui, ó. Toda medalha da ginástica rítmica, toda medalha que brilha no peito de uma ginasta carrega a mão de um professor ou de uma professora que batalhou por esse sonho, que construiu desde a primeira aula de GR o caminho para essa ginasta chegar lá. Só que esse professor, ele precisa ser valorizado. E aqui no canal, e aqui com a minha metodologia, você sabe bem que eu preconizo e defendo o trabalho do professor, desde que ele esteja decidido a trabalhar do jeito certo. Então eu defendo muitos professores porque eu acredito que muitas vezes quem brilha na GR são as ginastas. Mas e aí? Como é que ficam os professores? Como é que ficam os profissionais nessa história? Quem cuida deles? Afinal, nós também precisamos desse apoio. E por isso eu quero te dizer: você é responsável pelas medalhas ou não das suas ginastas. O que isso significa? Se hoje as suas ginastas estão capacitadas e preparadas de uma maneira adequada, você tem sim responsabilidade sobre isso. E é importante você entender que se você aplicar o que a gente conversar hoje, suas aulas, seus treinos de GR nunca mais vão ser os mesmos, porque você vai começar a ter resultados. E essa pequena gotinha que você vai adquirir hoje é importante para você crescer aí como profissional da ginástica rítmica. Olha só, Júlio César tá dando um oizinho pra gente aqui. Trabalha na ginástica, nas séries iniciais é de grande importância, exatamente, né? Desenvolvimento geral da criança, da parte motora, parte musical, artística, que faz com que essa criança seja realmente diferente lá com o seu futuro dentro ou fora das quadras. Eu tô vendo aqui a Daiane, a Carol, alunas do método ginástica rítmica com excelência. É sempre uma honra ter vocês por aqui, porque afinal, professores de excelência estão batalhando diariamente por crescimento e melhora com as suas ginastas. Agora deixa eu te perguntar, você que está aqui comigo agora, você já sentiu que as suas ginastas tinham um potencial, mas que na hora da competição esse resultado não apareceu? Você já percebeu que a sua ginasta tinha condições demais, mas esse resultado não apareceu? E você já se perguntou como solucionar tudo isso? É isso que a gente vai entender agora. Mas a gente vai primeiro entender o seguinte: só o talento da sua ginasta não é suficiente. Talvez você esperava que o talento da sua ginasta levasse ela ao pódio ou aos resultados.
É preciso que você entenda que só o talento não traz resultados na GR. Aliás, ele é uma pontinha do iceberg. Eu sempre falo que muitas vezes uma ginasta sem talento vai muito mais longe, porque ela vai se dedicar muito mais em outros pontos. Então, só o talento não é suficiente. E a gente vai continuar esse conteúdo aqui com o entendimento de que, se você é um profissional de ginástica rítmica e você trabalha com a GR, você já deve ter ouvido alguns desses mitos e verdades que eu vou falar aqui. E aí você precisa entender o que aqui é verdade, o que aqui faz sentido e aquilo que é mito e que está te bloqueando, talvez, com seus resultados na ginástica rítmica. Olha só quem tem estrutura perfeita consegue ganhar medalhas na GR. Será? Eu vou te dizer, vou te contar aqui a história de muitos professores do meu time de profissionais que hoje têm excelentes resultados e eles com certeza não têm a melhor estrutura. Uma das histórias eu compartilhei por esses dias por aqui, que é da professora Isabel. A professora Isabel, ela começou em uma sala micro. Ela dava aula em uma quadra aberta com sol, com chão duro, sem aparelhos. E hoje ela tem um ginásio para ela treinar, graças a essa capacitação e esse desenvolvimento que ela fez na ginástica rítmica. Então, além dessa vitória, né, de hoje ter um ginásio para ela dar aula de GR, que saiu daquela salinha apertada, saiu daquela realidade de sol aberto, ela também ganha medalhas. Ela já conquistou medalhas com as suas ginastas e está trabalhando aí para mais medalhas nesse ano. E isso tudo aconteceu não porque ela tinha a estrutura perfeita, não porque ela queria simplesmente que as ginastas ganhassem medalha, mas porque ela construiu uma jornada de resultados e que fez ela alcançar tudo isso. Eu mesma já dei aula, que eu conto para vocês aqui, em ginásio, sem condições nenhuma, mas menos do que isso, eu diria. Eu dei aula em pátio da escola, que eu falo que depois do lanche, aquele pátio que estava todo sujo de lanche, de salgadinho, de comida, ali a gente fazia aula. Em cima de uma toalha, porque muitas vezes a menina não tinha condições de ter um tatame, um colchonete. E a escola não providenciava isso. Então, eu pedia para elas trazerem toalhas de banho em casa, e essas toalhas traziam o resultado que ela buscava. Então, veja, tudo isso foi possível. Depois, com o tempo, você vai aperfeiçoando e melhorando a sua estrutura. Mas a primeira coisa que você precisa entender, o caminho para chegar lá depende principalmente da sua força de vontade para fazer acontecer. Então é mito. Quem quer ter resultado na GR não precisa ter o melhor lugar para trabalhar. Agora, se você tiver mais horas para treinar suas ginastas, será que isso é suficiente para ganhar medalha? A resposta aqui é não. Isso aqui também é um mito. Porque afinal, treinar mais significa talvez trazer lesões para essa ginasta. Se você não treinar mais, direcionando aquilo que realmente precisa ser treinado. Se você não souber trabalhar esse tempo a mais que você ganha, talvez seja só tempo perdido. Afinal, todos nós temos a mesma quantidade de horas por dia. É lógico que eu falo que na GR nós somos fominhas, né? A gente pode treinar o dia inteiro, todo dia, que a gente nunca está satisfeito. Mas veja, se você treinar o dia inteiro, todos os dias, você vai lesionar sua ginasta, porque afinal ela precisa de repouso, isso faz parte de um processo de preparo de uma ginasta. Mas mesmo que você aumente hoje a sua carga horária de trabalho, saiba que isso não é decisivo para você ter medalhas. O que é decisivo para você ter medalhas é você saber como aproveitar cada um desses momentos. Inclusive, quando você tem ginastas, que você às vezes dá 2 aulas por semana, de 1 hora talvez, que é a realidade de muitos dos meus professores do método ginástica rítmica com excelência, mesmo assim eles conseguem excelentes resultados. Sabe por quê? Porque eles têm um método de trabalho. E o resultado, a partir de uma metodologia correta, vem. E não simplesmente treinar mais horas. Então aqui está um mito muito grande e que precisa ser tirado aí do meio da ginástica rítmica. Agora eu estava refletindo sobre isso aqui em alguns dias atrás. O resultado da ginasta é responsabilidade só dela? Ah, mas a minha ginasta não me ouviu. Eu tô treinando direito, mas a minha ginasta não presta atenção. Já te ensinei isso aqui. Olha só, você errou ou perdeu a medalha porque você não fez o que eu te pedi. Será? Eu sempre falo o seguinte: quando você ensina ginástica rítmica, você precisa entender
que ensinar ginástica rítmica é ensinar da maneira que essa criança, que essa ginasta precisa aprender, e não a forma como você acha que ela vai aprender. Se você não tiver várias opções de transmitir esse conhecimento para sua ginasta, você está fadado ao insucesso, porque afinal é muito fácil dizer não, agora minha ginasta não está conseguindo medalha porque ela não se dedica. Ou então, como eu ouço às vezes, é simplesmente porque essa geração aqui está perdida, Val. Olha só, eu vou te dizer que não tá fácil essa geração, não. É um grande desafio trabalhar com qualquer coisa nessa geração. Porque afinal, é uma geração mimimi. É uma geração que muitas vezes não quer fazer o que precisa ser feito. Mas eu vou te dizer, a responsabilidade não é delas. Essa geração é o que a gente tem para trabalhar. E se é a geração que a gente tem para trabalhar, quais são as suas estratégias hoje para solucionar tudo isso? Por exemplo, dias atrás, uma professora lá do Método Ginástica Rítmica com Excelência mandou uma mensagem na nossa comunidade. Ela falou assim: Val, as minhas crianças de 5 anos estão com muitas dificuldades. E aí eu tô desesperada, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu pensei quando ela mandou essa mensagem, eu falei: que ótimo! Significa que essa professora, ela teve responsabilidade profissional para ir buscar ajuda. E essa ajuda ela conseguiu graças à nossa comunidade. Então, a partir do momento que ela trouxe essa dúvida e ela falou socorro, todos os outros professores também ajudaram ela. Então, essa professora podia dizer: ah, mas é porque são crianças de 5 anos, não tem como trabalhar direito a GR. Não, ela foi atrás de solução. E a partir dessa solução, ela teve resultados. 2 semanas depois, eu acho que ela me falou: Val, foi muito bom, porque os professores me ajudaram, eu estou aplicando, está dando super certo. Ou seja, o primeiro passo, quando você vê alguma falha da sua ginasta, é importante que você dê no caminho da solução. Eu falo muito sobre isso, né? Hoje a gente vive até numa geração que, se a gente for falar das crianças, muitas vezes o que elas procuram? Desculpas e não soluções. E eu, como uma pessoa muito exigente comigo mesma, não vou negar, eu sou movida a soluções. Então hoje eu tô com alguma dificuldade, eu vou sentar e vou refletir sobre ela, porque afinal existe uma solução, existe uma saída para aquela. Nem sempre vai ser a que a gente mais quer, ou a que a gente mais espera, mas existe uma saída. Agora, se você se acomoda com isso, aí que está o grande problema. E aí, sabe o que acontece com o professor quando ele não sabe, quando ele não tem capacidade para desenvolver a solução disso? Ele vai botar a culpa na ginasta. E aí eu te digo, é uma grande falha. Se você hoje está agindo assim, procurando simplesmente desculpas para não ter melhores resultados ou simplesmente responsabilizando a sua ginasta, saiba que você está seguindo por um caminho errado, por um caminho distante dos resultados que você almeja. E eu vou te falar também sobre isso aqui, ó. Se você hoje, como profissional de ginástica rítmica, conhece o ajuste técnico do ponto zero, que leva ao núcleo do movimento perfeito e vai dar para sua ginasta, na verdade, o resultado que você precisa dar a ela, tudo fica mais simples. Você não vai precisar ficar culpabilizando a sua ginasta. Você vai ter a solução. A partir do momento que você domina o ajuste técnico do ponto zero dos movimentos, você dá capacidade para a sua ginasta para ela desenvolver aquilo que precisa. E aí, as medalhas são consequências, porque afinal você tem por trás do seu trabalho um caminho, uma jornada para esses resultados. E aqui eu te digo, não se desespere pensando: nossa, Val, e agora o que eu faço? Você não está sozinho nessa jornada. Você tem possibilidade de dar um passo a mais rumo aos resultados. Você não está atrasado. Você está exatamente onde você deveria estar hoje. Mas a minha pergunta é: como você quer estar amanhã? Como você quer levar as suas ginastas à ginástica rítmica? Qual resultado você quer que elas alcancem? Qual solução você vai trazer para o seu dia a dia, ao invés de problemas? Ao invés de desculpas, né? E aqui no canal você sabe que você não está sozinho, porque como eu falei lá no início, essa aqui é uma batalha diária contra a falta de conhecimento. Hoje mesmo eu passei a tarde toda escrevendo aqui um conteúdo que eu vou disponibilizar aí nos próximos meses para vocês, que é simplesmente algo que nunca foi dito, algo que nunca foi trazido dessa maneira para você.
e você vai ter esse acesso muito fácil por aqui, se você estiver disposto. Porque a minha batalha é contra a falta de conhecimento. E essa batalha é o que me move hoje diariamente. E se você quiser dar um passo a mais, saiba que você pode ir nesse caminho. Saiba que você consegue ter melhores resultados se você estiver disposto a isso. Então, olha só, eu tenho hoje uma formação completa para professores de GR e eu te convido a dar um voto de confiança e vir conhecer do que se trata tudo isso. Então, vamos lá. Aqui no link da bio do Instagram, se você está assistindo essa live no Instagram, você vai ter um acesso a uma página onde eu te apresento um pouquinho sobre o curso, sobre essa formação que te capacita desde a base até você aprender como ganhar medalhas com as suas ginastas, do jeito certo, com resultados. Essa é uma formação completa para professores que estão decididos a ter resultados. Não para quem é curioso, para quem quer uma fórmula mágica, não. Eu vou te dar o caminho, mas você tem que querer esse caminho. Então, você tem duas opções aqui no Instagram. Você vai digitar excelência, se você estiver no Instagram, ou vai clicar no link da bio aqui do Instagram. Se você estiver assistindo esse conteúdo no YouTube, saiba que você também pode me procurar. Vá até o Instagram e me mande uma mensagem no privado. Vai ser uma honra te conhecer, entender as suas dificuldades e te mostrar como essa formação completa para professores de GR, que hoje já capacitou mais de 320 professores, está aí ao seu alcance, se você estiver disposto a dar um passo rumo à excelência. E olha só, para te mostrar o meu comprometimento aqui com a ginástica rítmica, eu abri na semana passada uma caixinha perguntando para vocês qual o melhor dia para essas lives, qual o melhor horário para você estar comigo aqui ao vivo e a cores para a gente falar sobre ginástica rítmica. E para minha surpresa, os horários são os mesmos que a gente já deixou em aberto por aqui. Então, segunda e quinta são os melhores dias para vocês, professores de GR. Muitos votaram nos outros dias também, mas a maioria votou em segunda e quinta. E a maioria votou às 8 da noite. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: todas as segundas às 8 da noite e as quintas ao meio-dia, eu trago para você aqui a oportunidade de você ter um momento comigo, ao vivo, para tirar suas dúvidas, esclarecer as suas dificuldades e aprender um pouquinho mais sobre ginástica rítmica. Mas eu te convido também a colocar no seu despertador, na sua agenda, esses dias e horários. Terças, não. Quartas, não. Mas segundas e quintas, sim. Estarei aqui para te trazer formação, aprendizado, conhecimento, tudo de maneira testada e aprovada para que você alcance os resultados de excelência que você deseja com as suas ginastas. Então, eu te digo o seguinte, anota na sua agenda, no seu despertador, venha comigo às segundas e quintas e aproveite para convidar outros professores de GR que você sabe que também precisam desses resultados aí com as suas ginastas. Então, estamos aqui juntos por um único motivo, a sua capacitação, a sua melhora e a sua evolução na ginástica rítmica. Pode contar comigo. Eu te convido a estar comigo aqui nesses dias e horários e também me manda uma mensagem no privado para a gente trocar uma ideia e eu poder te ajudar na sua formação, na sua capacitação, na sua melhora e evolução na ginástica rítmica. Juntos somos mais fortes? Conte comigo. Um beijo grande e a gente se encontra na quinta então. Até lá!